Você já se pegou olhando para a sua vida e pensando: será que ainda faz sentido lutar? Será que algum dia as coisas realmente vão mudar? Ou pior, talvez eu já tenha passado do tempo. Talvez não haja mais nada a esperar. Se essas perguntas já ecoaram dentro de você, saiba, não está sozinho. E também saiba que esses pensamentos não nasceram em você por acaso. Eles fazem parte de um ciclo natural que acompanha todos os que já se sentiram cansados de remar contra a maré. Mas aqui está a verdade dura e libertadora. Esperança não é esperar que o mundo se curve aos nossos desejos. Esperança é aprender a permanecer firme mesmo quando o mundo insiste em nos testar. E os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu suas meditações em meio a guerras, traições e doenças. Não eram palavras para impressionar os outros, mas para lembrar a si mesmo que desistir nunca poderia ser uma opção. Hoje, nesta nova carta, quero que você sinta algo diferente. Não apenas um consolo, mas uma espécie de fogo silencioso. Uma lembrança de que, mesmo quando tudo parece desabar, existe uma força dentro de você que não depende do mundo, das pessoas ou das circunstâncias. Essa força é sua razão, sua dignidade e sua capacidade de agir. E antes de mergulharmos nessa carta, eu preciso do seu apoio. Se esse vídeo já tocou algo dentro de você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso não é apenas um gesto simbólico. É o que nos permite continuar trazendo reflexões profundas como esta e ajuda a espalhar a filosofia estoica para mais pessoas que também precisam dessa mensagem agora. Agora, feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Imagine que esta carta não é apenas uma mensagem que você ouve em um vídeo, mas sim algo escrito para você diretamente, como se viesse de um mestre estoico atravessando os séculos para chegar até aqui. Porque, no fundo, é exatamente isso que estamos fazendo juntos, trazendo a sabedoria dos séculos para iluminar a sua noite escura. O peso da desesperança na história estoica. Perder a esperança não é um fenômeno moderno. Não é exclusivo da nossa época de crises econômicas, redes sociais tóxicas e comparações sem fim. O peso da desesperança acompanha a humanidade desde os tempos antigos. Pense por um momento, o que poderia ser mais desesperador do que ser escravo, perder tudo ou viver diariamente sob o risco de ser punido por um imperador tirânico? E, no entanto, foi justamente nesses contextos que nasceram alguns dos maiores mestres do estoicismo. Epicteto, o escravo que nunca desistiu. Epicteto viveu parte da sua vida como escravo em Roma. Imagine a cena. Você não possui nada, nem mesmo o direito sobre o próprio corpo. E ainda assim, ele foi capaz de transformar sua condição em força. Epicteto ensinava que a liberdade verdadeira não está nas circunstâncias externas, mas na forma como escolhemos reagir a elas. A desesperança, segundo ele, nasce quando colocamos nossas expectativas em coisas que não controlamos, na mudança dos outros, na sorte, no acaso, na vida que nunca veio. Mas quando voltamos nossa atenção para aquilo que depende de nós, nossa disciplina, nossas escolhas, nossa visão, a desesperança perde força. Sêneca, o homem que enfrentou o suicídio forçado. Agora pense em Sêneca, conselheiro do imperador Nero, acusado de traição e condenado ao suicídio. Qual seria a reação natural diante dessa sentença? Desespero, raiva, negação. E, no entanto, Sêneca transformou até mesmo o momento da morte em um ensinamento. Sua carta final foi um lembrete de que a vida, em última instância, é um empréstimo. E que, enquanto tivermos um sopro de ar, ainda podemos viver com dignidade. Sêneca não se agarrou à ilusão de escapar do inevitável. Ele não colocou esperança no que estava fora de alcance. Em vez disso, escolheu o que estava em suas mãos.
morrer com serenidade e deixar uma lição de coragem para a posteridade. Marco Aurélio, esperança em tempos de guerra. E então temos Marco Aurélio, imperador de Roma. Durante boa parte de seu reinado, ele esteve em campanha militar, enfrentando guerras intermináveis nas fronteiras do império. Doenças devastaram as tropas, amigos próximos o traíram, e a pressão de governar um império inteiro pesava sobre ele. Se alguém tinha motivos para perder a esperança, era ele. Mas em suas meditações, Marco Aurélio nos deixou uma chave preciosa. Não é o futuro que deve nos esmagar, são as nossas opiniões sobre ele. Ele entendeu que a desesperança é muitas vezes uma narrativa que criamos. Projetamos cenários de fracasso, acreditamos em histórias de derrota antes mesmo de agir. Mas a realidade, lembrava Marco, só pode ser enfrentada momento a momento. E no momento presente, sempre há algo que podemos fazer. A raiz da desesperança, segundo os estoicos. Para os estoicos, a desesperança nasce da confusão entre o que podemos e o que não podemos controlar. Quando insistimos em esperar que o mundo seja justo, ficamos amargos. Quando esperamos que os outros mudem para que possamos ser felizes, ficamos paralisados. Quando colocamos a esperança em resultados futuros que não dependem de nós, o vazio nos domina. Mas há uma saída. A esperança verdadeira não é passiva, não é esperar que o universo nos dê presentes. A esperança verdadeira é ativa. Ela nasce da ação alinhada à virtude, mesmo quando o cenário externo parece desfavorável. Os estoicos não diziam, espere que tudo melhore. Eles diziam, haja de acordo com a razão, faça o que é certo e aceite o que vier. É aqui que a desesperança começa a perder sua força. E é justamente sobre isso que quero falar com você agora. Se você sente que perdeu a esperança, que a vida tem sido uma batalha sem fim, essa carta é para você. Não como um discurso distante, mas como um lembrete íntimo, quase sussurrado. Ainda existe dentro de você uma chama que não se apaga. Meu amigo, minha amiga, sei que você está cansado. Sei que em algum ponto do caminho, algo em você começou a se perguntar se ainda vale a pena continuar tentando. Talvez porque as derrotas se acumularam. Talvez porque o tempo parece ter passado rápido demais e os resultados não vieram. Talvez porque as pessoas em quem você confiava não corresponderam. Eu não vou negar essa dor. Ela é real. O vazio que você sente é real. A sensação de carregar um peso invisível, de olhar para frente e não ver nada além de neblina, isso tudo é humano. Mas ouça com atenção. O que você chama de fim pode ser apenas uma pausa. O que você chama de derrota pode ser apenas o treinamento que a vida lhe deu para fortalecer a sua alma. A esperança não está fora, está dentro. Os estoicos nos ensinam algo que muda a forma de olhar para esse abismo. Não coloque sua esperança em coisas externas. Não espere que a vida, de repente, lhe traga um prêmio. Não espere que as pessoas mudem para lhe devolver o ânimo. Não espere que o amanhã se curve às suas expectativas. A esperança real é silenciosa. Ela não grita. Ela não promete finais felizes instantâneos. Ela se manifesta quando você levanta de novo, mesmo que seja só para dar um passo a mais. Ela se manifesta quando você decide não entregar sua dignidade ao desespero. O gladiador estoico, em meio à arena, não tinha a garantia de vitória, mas ele tinha a garantia de uma escolha: lutar com coragem ou se entregar ao pavor. Hoje você tem a mesma escolha. O tempo que resta é o suficiente. Talvez você pense, perdi tempo demais. Já era, mas reflita comigo. Se você ainda respira, é porque o tempo que resta é o suficiente para viver com dignidade. Marco Aurélio dizia, não viva como se fosse viver 10.000 anos. A morte está à sua espera. Enquanto viver, enquanto é possível, torne-se bom. Não importa se você sente que desperdiçou anos.
A vida não é medida em quantidade de dias, mas na intensidade da presença que colocamos em cada um deles. Um único dia vivido com clareza pode iluminar décadas de confusão. O poder do agora contra a desesperança. A desesperança nasce do excesso de futuro. Imaginamos que nada vai mudar, que tudo será repetição. Mas olhe bem, neste exato momento você está aqui, respirando, ouvindo estas palavras. E neste momento você pode escolher algo diferente. Não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa salvar o mundo, nem reconstruir a vida inteira em 24 horas. Precisa apenas dar o próximo passo certo. A esperança se reconstrói em atos pequenos. Levantar da cama, escrever uma linha, dar um sorriso, escolher não se entregar ao rancor. Você não é um fardo, você é um farol. É fácil acreditar que somos apenas peso para o mundo quando a desesperança nos domina. Mas a verdade é que a sua vida, do jeito que está agora, já tem um impacto que você nem imagina. Há alguém que aprende só de observar a sua luta silenciosa. Há alguém que será tocado pela sua decisão de não desistir. E mesmo que ninguém veja, há uma testemunha maior, você mesmo. A cada ato de resistência, você se prova capaz de mais do que imaginava. Então, aqui está o convite desta carta. Não desista. Não porque o amanhã está garantido, mas porque este momento ainda lhe pertence. Não porque o mundo vá mudar de repente, mas porque você pode mudar a forma como olha para ele. A esperança não é esperar que algo externo venha salvar você. A esperança é perceber que, enquanto houver razão e vontade, sempre haverá um caminho. Levante-se, gladiador. Respire fundo, você ainda está na arena. E agora que você recebeu esta carta, não quero que ela seja apenas uma mensagem bonita que se perde no ar. Quero que ela se transforme em prática, porque os estoicos não eram apenas filósofos de palavras, eram homens e mulheres de ação. É aqui que entram os exercícios práticos, que vão ajudar você a reconstruir a esperança, não como ilusão, mas como força. Exercícios práticos estoicos para recuperar a esperança. Os estoicos sempre insistiram em algo muito importante. Filosofia não é para decorar, é para viver. Não adianta apenas ouvir belas palavras, é preciso colocá-las em prática no dia a dia, no silêncio da sua rotina, nos momentos em que ninguém está vendo. Por isso, quero propor a você 3 exercícios estoicos para que a esperança volte a pulsar dentro de você, não como fantasia, mas como disciplina da mente. Exercício 1. O diário da centelha. Pegue um caderno, uma folha solta ou até o bloco de notas do celular. No fim de cada dia, escreva uma única linha respondendo a esta pergunta: qual foi a menor vitória que tive hoje? Pode ser algo pequeno, quase invisível. Hoje consegui levantar mesmo sem vontade. Hoje respirei fundo antes de responder a alguém. Hoje terminei uma tarefa que estava adiando. Os estoicos acreditavam que a esperança nasce da percepção de progresso, por menor que ele seja. Quando você registra diariamente essas pequenas vitórias, o que pareceu um dia vazio começa a se encher de significado. Em uma semana, você terá 7 lembretes de que não está parado. Em um mês, terá 30 provas de que a vida não é só repetição de dor. Esse diário não é para os outros, é para você. Ele é a chama que você mesmo acende e observa crescer. Exercício 2. A visualização negativa. Esse é um dos exercícios mais poderosos do estoicismo e pode soar estranho no começo. Consiste em imaginar de forma consciente a perda daquilo que você mais teme perder. Pense, e se eu perdesse o que ainda tenho? E se amanhã fosse meu último dia? E se tudo que me resta fosse tirado de mim agora? Você pode estar se perguntando, mas isso não é desesperador? Não aumenta a angústia? Na verdade, o efeito é o contrário. Quando encaramos mentalmente o pior, descobrimos 2 coisas. 1.
Muitas vezes, o que mais tememos já está parcialmente acontecendo e ainda assim seguimos de pé. Segundo, perceber que tudo pode acabar nos faz valorizar profundamente o que ainda temos agora. Depois de praticar, você vai notar que aquele café da manhã simples, aquela conversa curta, aquele pôr do sol comum, tudo ganha um brilho diferente. A esperança não estará em esperar algo grandioso no futuro, mas em reconhecer a riqueza que já está presente. Exercício 3. O compromisso do próximo passo. A desesperança sempre nos joga para extremos. Ou minha vida muda completamente agora, ou não vale a pena nada. Esse pensamento é uma armadilha. Os estoicos ensinam: faça o que está ao seu alcance, aqui e agora. Por isso, quero que você adote o compromisso do próximo passo. Todos os dias, escolha uma ação pequena, mas significativa, que você pode fazer. Exemplos: ligar para alguém que você ama, andar 10 minutos ao ar livre, ler uma página de um livro inspirador, silenciar o celular por 1 hora para refletir, não importa quão pequena pareça. Quando você cumpre esse compromisso diário, envia a si mesmo uma mensagem poderosa: eu ainda tenho escolha, eu ainda tenho direção, eu ainda posso agir, e onde há ação, há esperança. Integração dos exercícios. Você pode praticar os 3 exercícios juntos, escrevendo sua menor vitória no diário, fazendo a visualização negativa 1 vez por semana e adotando o compromisso do próximo passo todos os dias. Com o tempo, perceberá que a desesperança começa a perder espaço. Não porque milagres externos aconteceram, mas porque a sua mente foi treinada para enxergar a vida de forma estoica, clara, corajosa e serena. E aqui chegamos ao ponto em que filosofia se transforma em vida. Você não está ouvindo apenas conselhos antigos, está aprendendo a lutar como os gladiadores estoicos. E essa luta não é contra os outros, é contra o desespero, a desistência, o vazio. Agora quero encerrar essa carta com um lembrete profundo. Um lembrete que não é apenas uma frase inspiradora, mas um chamado à ação interior. Quando tudo parece escuro, lembre-se: você ainda está aqui. Meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui, escutando cada palavra dessa carta, é porque algo dentro de você ainda se recusa a desistir. E talvez essa pequena centelha seja tudo o que precisamos para começar. Pense nisso. Você já enfrentou coisas que, no passado, achava impossíveis de suportar. Você já atravessou dias em que acreditava que não veria a luz do amanhã. E, no entanto, aqui está você, respirando, ouvindo, procurando sentido. Isso é esperança em estado bruto. Não uma esperança ingênua de esperar que o mundo mude sozinho, mas uma esperança disciplinada, estoica, que diz: eu escolho continuar. O silêncio não é fraqueza. Os estoicos nos lembram de algo poderoso. A força muitas vezes está no silêncio. Silêncio não é desistência. Silêncio é preparo. O guerreiro silencioso não é fraco. Ele está observando, refletindo, afiando sua espada invisível, a mente. Talvez você tenha se sentido ignorado, esquecido, como se ninguém percebesse sua luta. Mas vou te dizer algo que talvez ninguém tenha dito antes. Você não precisa provar nada ao mundo para ter valor. O simples ato de resistir, de acordar mais um dia, de suportar o peso sem desmoronar, já é uma demonstração de coragem estoica. Não se engane, sobreviver é muitas vezes a forma mais pura de heroísmo. Você não está sozinho. A desesperança costuma sussurrar que somos os únicos vivendo esse peso. Mas não é verdade. Cada pessoa que você encontra na rua, cada vizinho, cada colega de trabalho, todos carregam batalhas invisíveis. E quando você ouve essa carta, saiba que não está caminhando sozinho.
existem outros como você que também estão segurando firme, que também sentem o coração pesado, mas que também estão decidindo continuar. O estoicismo nos une justamente nesse ponto. Não somos frágeis indivíduos à deriva. Somos guerreiros numa arena silenciosa, lutando contra as sombras internas. E ao ouvir estas palavras, você se torna parte dessa comunidade invisível de gladiadores estoicos. Antes de encerrarmos, preciso te pedir algo. Se essa mensagem falou ao seu coração, se de alguma forma te trouxe clareza ou força, eu te convido a fazer 3 coisas agora. Deixe o seu like neste vídeo. Parece pequeno, mas é como um grito de apoio que ecoa na arena. Se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde os próximos episódios desta série de cartas estoicas. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir essas palavras. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você sabe que anda carregando um fardo pesado. Fazer isso não é apenas apoiar este trabalho, é ajudar a espalhar esperança em um mundo que muitas vezes se perde no ruído e no desespero. E não paramos aqui. Esta é apenas uma das cartas que estamos escrevendo juntos nesta série, chamada Cartas Estoicas para quem está no limite. No próximo episódio, traremos uma reflexão ainda mais profunda, porque vamos falar sobre algo que muitos carregam em silêncio. A sensação de não ser suficiente, de nunca estar à altura das expectativas. Esse será o episódio 6, Carta Estoica para quem sente que nunca é bom o bastante. Um tema que toca feridas profundas, mas que também abre portas para a verdadeira liberdade interior. Não perca. Eu te garanto, pode ser a carta que você estava esperando ouvir há muito tempo. Quero encerrar com as palavras de Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico. A vida do homem é o que os seus pensamentos fazem dela. Você pode estar cercado de dificuldades, pode ter perdido muito, pode estar cansado de lutar, mas se os seus pensamentos forem disciplinados, se você aprender a direcioná-los como um general conduz seu exército, então nada, absolutamente nada, poderá roubar a esperança que nasce dentro de você. Então, respire fundo, endireite a coluna e lembre-se, você não está à deriva. Você é um gladiador estoico, e gladiadores não desistem. Nos vemos no próximo vídeo.